Olá, queridos, tudo bem? Eu vou explicar para vocês aqui agora o que é identificação no sistema de emaranhados. Identificação é quando o constelado ou consulente segue alguém do sistema familiar, segue em alguma coisa ou em tudo, segue no comportamento, nos vícios, na doença, na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir, ou em comportamentos agressivos ou em perdas financeiras, segue de alguma forma, se identifica e quando você percebe, identifica, vê que ele está se comportando, fazendo algo igual a alguém do sistema familiar. Acontece, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. O vovô, por exemplo, bebia demais, bebia, era um alcoólatra. Aí a família excluiu ele lá. Fala, nossa, nunca serviu para prover o lar, nada, excluiu o vovô. E daí os filhos dele nunca foram de beber, por exemplo. Aí um dos filhos vai lá, forma uma família, nunca teve bebida dentro de casa, daqui a pouco um dos netos começa a beber. E beber, e o casal estranho fala, nossa, a gente nunca teve bebida dentro de casa, a gente nunca foi assim, o que está acontecendo com esse filho? De onde que ele tirou isso? Da onde que ele aprendeu isso? E a criança às vezes nunca teve, o jovem, já adulto, talvez nunca teve influência em relação àquele comportamento. E ele vai identificar, vai ver, ele se identificou com o avô. Por quê? Para trazer pertencimento para o avô. Por vários motivos isso pode acontecer. Então pode ser por afinidade energética, simplesmente é alguma herança epigenética do menino ter uma identificação genética mais com o avô, epigenética, do que com o pai. Então ele prefere, por escolha, por amor, se comportar igual ao avô. Ou pode ser por expiação. O vovô, no sistema familiar excluído, pode vir por expiação, se manifestar em forma de comportamento, vício, às vezes da mesma forma, a mesma repetição de padrão ali no neto, para que ele seja visto e lembrado, reconhecido, incluído no coração, para que ele faça parte, para que ele seja incluído no sistema familiar. Então isso é por expiação. Expiação é quando vem de lá para cá. Pode ser por lealdade, que daí por amor o neto, não, eu preciso incluir o vovô. Nem sabe, é inconsciente, é sistêmico. Aí a lealdade, eu vou em direção à pessoa que eu me identifico. Quarto, por amor, simplesmente por amor. Eu amo o vovô e eu quero ser igual a ele. Talvez eu tive uma convivência com o papai, com a mamãe, mas eu tenho que, sabe, eu amo tanto o vovô que eu quero ser igual ao vovô. Só que no amor cego, isso chama-se de amor cego, faz com que eu acabe seguindo, às vezes, nos defeitos e não nas qualidades, nas virtudes. Às vezes eu admiro, aprecio muitas virtudes que o vovô tinha, ele tinha um defeito, bebia demais e a família ficava revoltada com isso. Então ele tinha muitas virtudes e eu reconhecia as virtudes, mas eu acabo se identificando com os defeitos e reproduzindo os defeitos. Então, quinto, por ligação inconsciente negativa. Talvez eu tenha algum viés cognitivo negativo que se identifique com esse antepassado, com esse ancestral. Não sei, existem várias explicações para como se emaranhar por identificação. Pode ser, então, por alienação de identidade também. Bloqueio de ser eu mesmo. Lembra que eu expliquei para vocês na primeira aula ali dos emaranhados sobre triangulação? Quando a mamãe e o papai, um rejeita o outro, um exclui o outro, eles excluem o filho de si mesmo. O filho cresce com uma identidade alienada, não aceitando a si mesmo. Porque se o papai e a mamãe não me amaram, deve ser porque eu não tenho valor, deve ser porque eu não sou ninguém. E essa alienação de identidade fica tão frágil em identidade que pode sistemicamente eu buscar me identificar com alguém com valor. Ah, o papai amava o vovô tinha valor, então eu vou me identificar com o vovô buscando ser igual ao vovô para lá no fundo falar, olha papai, eu sou igual ao seu papai, você pode me amar agora? Porque ele considera a identidade dele tão insignificante, tão irrelevante na vida que ele busca se identificar com outra identidade que ele acredita ter mais valor. O sétimo, missão de reconciliar almas. Olha só, isso é bem interessante, pessoal. Eu já constelei caso de, por exemplo, assim, filhos estar se comportando igual a primeira e segunda esposa, por exemplo, primeira ou segunda esposa. Eu peguei um caso recente que o cara estava no terceiro relacionamento, tinha 2 filhas no terceiro relacionamento. Ele teve os 2 primeiros muito conturbados. Era muito briga, eles eram jovens, essas filhas já tão grandes, 20 e poucos anos. Aí toda vez que houve a separação, houve muito conflito, nunca mais se falaram. E no fim, daí a filha tava com um comportamento muito diferente. Eles também não conseguiam entender o casal, tipo, nossa, mas de onde que ela aprendeu a se comportar dessa forma? Ela é tão ríspida, tão agressiva. Um casal bem harmonioso e a menina bem agressiva, né? Bem alterada com tudo. E ele nunca se deu conta que ela estava se comportando exatamente igual à primeira esposa, exatamente. Na constelação apareceu a identificação. E daí quando eu falei pra ele, eu falei, olha, me conta um pouco sobre a tua primeira esposa, que apareceu no campo. Ele, assim, assim, assim.
Eu falei, olha, aqui tá dizendo que ela, porque ela tava em direção olhada, né? Tava afinidade pela primeira esposa. Ela pode estar se comportando igual a primeira esposa, o cara. E a própria esposa dele que tava do lado e ouviu falou, porque elas se conheceram, eles tiveram muita briga, eles tiveram que dividir um bem que eles tinham conquistado. Os dois ficaram assim, nossa, agora. E a menina já tinha 20 e poucos anos, nunca se deram conta. Foi assim, nossa, exatamente igual ela. Agora assim, eles ficaram assim, horrorizados e pasmos, mas também de uma forma que agora, com essa libertação, a menina pode seguir o destino dela e não o destino da primeira esposa. Essa identificação acontece, pessoal, em várias situações. Já vi na literatura de Bert Hellinger, mas aconteceu num caso recente comigo. Pode ser simplesmente para reconciliar almas. O papai, quando se separou da primeira esposa, eles tinham que ter rompido de uma forma saudável, cada um incluído no coração, cada um seguido o seu caminho na vida, mas sem conflito, sem guerra, sem briga. Eles ficaram brigando na justiça por muito tempo e se ofenderam. Então ela se identificou com a primeira esposa, porque os filhos se emaranham com os primeiros relacionamentos dos pais. Então, primeiro, segundo, terceira esposa, primeiro, segundo, terceiro esposo da mamãe, sempre vão fazer parte do emaranhado dos filhos. E o que acontece? Qual que é a solução para isso? É você respeitar o próprio destino, se reconciliando consigo mesmo. Isso é o amor que cura. Porque lá, não, mas ela é assim mesmo. Não, às vezes ela não é assim mesmo. Porque quando constela, a pessoa pode viver o seu destino. Talvez a pessoa comece a ficar mais calma, não tão repulsiva. Ela tinha uma repulsa com o pai muito grande, um conflito com o pai muito grande. E isso, pessoal, é contra-instintivo. A gente veio ao mundo para amar e ser amado pelos pais, para ter uma convivência, para se socializar. Não para ter uma repulsa. Ela tinha uma repulsa que ninguém conseguia entender. O pai parecia ser um pai suficientemente bom, mas ela não suportava o pai, não suportava, da mesma forma que a primeira esposa não suportava ele. Então, quando ela se liberta desse destino, a gente fez todas as falas sistêmicas, até nesse dia ela estava lá, tinha representante, e raras vezes eu coloco a própria pessoa no lugar do representante, eu coloquei ela no lugar do representante, foi muito emocionante, eu vi que ela sentiu, se emocionou muito, que houve esse desprendimento de destino, né? Então ela fez todas as falas de curas pertinentes, para que ela eu deixo com você entre o que é você e do papai, eu sigo o meu destino, eu faço diferente, isso é entre vocês são grandes, eu sou pequena, e agora eu posso viver a minha vida do meu jeito. Eu vi que ela se emocionou, foi muito forte para ela assim. Neste momento é impossível não ter cura, pessoal. Tem mudança de destino, tem mudança de vida, mudança de convivência com o pai. Então ela pode viver o que realmente é dela. E às vezes tem gente que não está vivendo o seu destino, está vivendo o destino de outra pessoa. Uma pessoa, pessoal, que está em depressão, com desejo de morte, isso não está vivendo o destino dela. Está vivendo o destino de outra pessoa, está seguindo alguém na morte, não é dela. Deus não deixou a gente aqui na Terra para não querer viver. É contra instintivo, é contra espiritual, é contra sistêmico, é contra tudo. Então, quando você se permite olhar para essa questão e se libertar, aí sim você está livre para viver o seu destino. E olhando dessa forma, chama-se amor que cura. Ó, qual que é as consequências se a pessoa assim, não, mas eu não preciso constelar, eu sou assim mesmo. E já aconteceu situações de, vamos constelar, você é muito alterada, muito estressada. A pessoa, não, eu sou assim mesmo, não quero constelar. Isso tem que constelar, pessoal. Alteração, oscilação de humor tem que constelar. A pessoa, não, eu sou assim mesmo. Só que às vezes não é. Ela está seguindo o destino de outra pessoa. Qual que é as consequências disso? Impedimentos diversos, porque essa forma de se comportar faz com que algumas coisas da vida não sejam realizadas por essa alteração de comportamento. Não realizações, às vezes profissional, amorosa, amizade, projetos em geral da vida. Doenças, porque quando a gente segue uma pessoa, quando a gente se identifica, a gente pode se identificar na doença. Então, às vezes, eu me identifico com alguém lá atrás que tem um câncer, ou uma doença de pele, qualquer outra doença. Então, nenhuma identificação é saudável de nenhuma forma, porque a identificação está ligada ao amor que adoece, de qualquer forma. Então, fracassos, tem gente que luta pra caramba na vida e vive fracassando. E é uma pessoa extremamente determinada, esforçada, vai ver, costela, simplesmente está identificado com alguém que fracassou lá atrás, que perdeu tudo, por lealdade aos sistemas, colocou à disposição para se identificar com ela. Então, perdas, prejuízos, conflitos que não são seus. Pessoa, não sei se você conhece alguém, eu já conheci. Pessoa que está sempre metida em conflito. Pode ser por triangulação, porque foi triangulada e se acostumou, ou não, a pessoa realmente está seguindo alguém que era conflituoso. Então, por isso que tem que cuidar muito emaranhado, tem que conseguir identificar. Quando você faz anamnese, quando você conversa com o cliente, você conseguir identificar um pouco. Aí você vai fazendo já as movimentações
baseado nesse conhecimento. E tudo isso, então, é em consequência, em pró do amor que adoece. Por isso que a gente sempre tem que convidar as pessoas a olhar e tratar isso e nunca aceitar as coisas como são, se o que são não é suficientemente bom, se não é positivo, se não traz, se não leva a pessoa para o mais. Lembra, aquilo que leva para o menos tem que ser tratado. Aquilo que leva para o mais tem que ser potencializado. Então é isso, pessoal. Eu expliquei para vocês aqui agora sobre identificação. A próxima aula é sobre parentificação. O que significa parentificação nos 5 emaranhados?